e abram ela, acompanhem com ela. Eu já vou espelhar o material aqui, mas também lembrando que, além dessas duas atividades que vocês fizeram semana passada, que vai até o final do mês, e o terceiro, trabalho, tem todas as atividades que vocês entregam toda semana que vai valer nota, com um peso razoável. Então, não deixem de entregar as atividades que vocês já estão fazendo. A turma de vocês é uma turma que está fazendo bastante as atividades, eu tenho visto bem isso, então continuem assim, tá? Porque pesa, né? Às vezes você deixa de fazer uma ou outra, mas se você deixa de fazer 5, 6, é muita atividade. Então pesa muito, cai muita nota, mesmo que você tenha ido bem nas avaliações. Bom, quem tá aqui? Thaís, Camille, Gabi, Gabriel, Júlia, Maria Clara, Matheus Souza, MM e Isabela Oliveira tá entrando agora. Bom, vamos lá. Eu vou espelhar aqui a tela. Só um minuto para eu me achar. Cadê aqui? Deixa eu ver se tem mais alguém entrando. Acho que não. Bom, vocês estão vendo essa tela aqui? Sim, Sim? Então vamos lá. O que a gente vai ver nessa unidade? Animais. Então a gente entrou em reino animal. Lembrando que tem 5 reinos. Tem 5 reinos de seres vivos. Vegetal, plantas, a gente estava vendo. Reino animal, a gente vai entrar agora. Além deles, e a gente já viu, reino fungi, que é o reino dos fungos. Reino protoctista, que é o das algas e dos protozoários. E reino monera, que é o reino das bactérias. E cianobactérias e arqueobactérias, que é um grupão lá, todos muito parecidos com o que são as bactérias, né? Cianobactérias são bactérias que fazem fotossíntese e arqueobactérias são bactérias que vivem em ambientes ou muito quente ou muito frio, né? Ambientes inóspitos, né? Ambientes onde é difícil o desenvolvimento de vida, como lavas vulcânicas, inclusive. Bom, só estou fazendo essa lembrança aí para a gente lembrar que reinos são os grupos que abrangem os seres vivos e são os mais gerais. Dentro de reino animal, eu tenho uma imensidão de seres vivos aí, né? Só dos que a gente conhece, com certeza tem muito mais que a gente ainda não conhece, ou que a gente não conheceu, que já foram extintos, enfim. E para facilitar o nosso estudo, a gente então classifica. Isso que a gente está estudando ao longo do ano, a gente viu no comecinho, é taxonomia, né? É a classificação biológica dos seres vivos. A partir das semelhanças que eles têm, que podem ser semelhanças morfológicas de corpo, formato do corpo, do organismo, pode ser fisiológica, funcionamento do corpo, pode ser genética, né? Principalmente genética, depois que a gente descobriu a genética, né? Os seres vivos foram reagrupados na maioria das vezes. Os fungos, por exemplo, já foram considerados plantas no passado, porque não se tinha muito conhecimento sobre os tecidos deles, né? Eles não têm raízes, é bem diferente de planta. E então eu preciso agrupar, eu agrupo esses seres vivos para facilitar meu estudo. Reino é o mais geral. Então, vocês lembram que a gente viu no começo do ano a classificação? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie? Esses 7 grupões aí, na verdade, são classificações que a gente vai de reino, que é a parte mais macro, onde abrange reino animal, todos os animais. E aí, quando eu vou entrando em filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, eu vou ficando mais específico, até chegar em espécie, que é mais específico. Né? Espécie vem disso, de específico. Lembrando que a definição de espécie é seres que têm semelhanças físicas, genéticas, fisiológicas e que têm capacidade de se reproduzir entre si. Essa é a definição biológica de espécie. Tem exceções, porque a gente tem animais híbridos, né, seres híbridos, mas enfim, a gente trabalha com essa definição. A biologia é a área que tem mais exceções do que regras, né, mas tudo bem. O reino animal é composto por seres eucarióticos. O que é eucariótico? Eu estou perguntando para vocês. O que é eucariótico? É o núcleo organizado, não é? Isso, que tem célula com núcleo organizado. Muito bem, Anê. Então, tem Muito células obrigado. procarióticas e eucarióticas. As eucarióticas têm núcleo organizado. Então, material genético está dentro do núcleo. Multicelulares, então, dentro do reino animal não existe mais unicelular. Todos têm muitas células. Todos são formados por mais de uma célula, pelo menos. Muitas, né? Não tem 2 células, nem um ser vivo. Nutrição heterotrófica, o que é isso?
que será que é nutrição heterotrófica? Ninguém lembra? Eu não sei explicar direito, mas autotrófica é quem tem o próprio alimento, e heterotrófica é o contrário. Exatamente. Então, se autotrófica é aquela que produz o próprio alimento, como as plantas fazem fotossíntese, a autotrófica produz o próprio autoalimento. Heterotrófica, esse prefixo hétero significa diferente. Então, trófico, esse trófico, vem de trófico, que significa alimentação. Não sei se em latim, em grego, mas enfim, significa alimentação. Então, se alimenta de um ser vivo diferente, consome outros seres vivos. Nutrição heterotrófica significa que não produz o próprio alimento, precisa consumir outros seres vivos. A gente, nós como representantes do reino animal, somos heterotróficos. Até então a gente estava vendo planta. Planta é autotrófica, produz o próprio alimento pela fotossíntese, produzindo glicose. Principalmente a glicose, que é um açúcar. A gente consome outros alimentos. E aí não confundam com, não, mas eu faço a minha comida. Isso não é produzir o próprio alimento dentro aqui do contexto da biologia. Isso é você pegar um alimento que já foi produzido, né, e transformá-lo, mas não produzir o próprio alimento nesse sentido que a gente está falando aqui. Outra característica do reino animal é todos passam pelo estágio de blástula. Isso é lá no desenvolvimento embrionário. É um estágio que eu já vou mostrar para vocês o que é. Não se assustem com esse nome. Mas todos passam por esse estágio dentro do desenvolvimento embrionário, que é a blástula. Dentro do reino animal, eu tenho filos. Então, lembra que eu tenho reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Dentro do reino animal, eu tenho 9 principais filos. E é esses que a gente vai estudar a partir de agora. A gente vai ver primeiro 8 filos nessa unidade, que são dos invertebrados. Depois a gente vai ver os vertebrados, que é um outro filo. Quais são os 9 principais filos? Aqui tem um mapa e tem na apostila de vocês, então dá para acompanhar bem com a apostila também. Esse material que eu estou espelhando para vocês, que é aquele resumo em tópicos, esse aqui tá bem legal porque tem as informações mais essenciais. Então eu estou indo com ele, só que eu também uso a apostila, só que eu não estou espelhando ela, só para me pautar aqui nos tópicos, né? Então eu estou falando muito do que está na apostila, então dá para acompanhar pela apostila. E é legal porque daí vocês já aproveitam para grifar aquilo que parece mais importante, porque eu dei mais valor aqui na minha fala, enfim. Esse tem uma imagem dessa na apostila de vocês. É como é o nome disso, gente? Esqueci. Gráfico. É um gráfico que, né, de pizza que a gente fala, que eu tenho aqui as partes de todos aqui. Então pensa nisso aqui como representantes do reino animal. Os filos são artrópodes, poríferos, moluscos, cordatos, quem está faltando? Nemátodos, plateumintos, anelídeos, quinidários e equinodermos. A gente vai estudar todos eles. Nessa unidade, só não vamos estudar os cordados, porque os cordados, opa, que tá aqui, ó. Tá aqui, ó, tá puxando a seta aqui no rosa. Os cordados, eles são os animais vertebrados. Tem vértebra, uma característica do grupo cordado. A gente só vai estudar invertebrado nessa unidade, então nós vamos estudar todos os outros. Artrópodes, moluscos, poríferos, né? Enfim. E aqui tem uma representação da quantidade de seres existentes e conhecidos. Se vocês olharem bem, então, os cordados tem dentro do reino animal só 4,9. Os vertebrados estão muito longe de ser maioria. Os invertebrados são maioria. E dentro do grupo dos invertebrados, o grande, o mais diverso, é o dos artrópodes. Quase 80% dos seres vivos do reino animal são artrópodes. Quem que é artrópode? Exemplos: os insetos, as aranhas, que daí a gente divide em classes. Tem a classe insecta, aracnídeo, enfim. E aí todos esses integrantes dos artrópodes, vocês provavelmente estudaram um pouquinho em ciências, aqui a gente vai estudar mais aprofundado, mas os artrópodes, eles fazem aquela muda, aquela equidise, que é a troca do esqueleto, porque o esqueleto deles é externo ao corpo. Mas a gente vai chegar lá, não vamos adiantar. Bom, então são esses os 9 filos conhecidos. Quem está entrando? Bruno está chegando. Os 9 filos que a gente vai estudar agora. Mas antes de falar de cada um dos filos, a gente tem que falar um pouco mais das características gerais do reino animal. Então, a primeira, eucariótico, célula eucariótica, multicelulares, nutrição heterotrófica, não produz o próprio alimento, precisa consumir outros seres vivos, passa pelo estágio de blástula do desenvolvimento embrionário.
Então, isso aqui todos os seres vivos do reino animal têm. Ou animalia, né? Porque os nomes estão em origem no latim. É a mesma coisa. Opa. Bom, folhetos germinativos. Isso aqui é lá, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente estudou um pouquinho no primeiro ano. Opa, provavelmente vocês viram isso aqui. Eu acho que viram, né? Eu não sei. Quem não estava no único em outros locais, geralmente a gente vê um pouquinho no primeiro ano. Mas o que é isso aqui, os folhetos germinativos? Isso aqui a gente está falando do estágio embrionário, lá quando é fácil a gente lembrar dos mamíferos placentários, que tem placenta, né? Então, quando o embrião, primeiro tem o zigofecundação, vira zigoto, depois embrião até se tornar feto. Então, durante esse estágio embrionário, né, quando ainda está se desenvolvendo, no caso, os mamíferos placentários, nem todos são placentários, ainda dentro da barriga da mãe, então, digamos assim, tem vários estágios que passa que a gente vai chamar de folhetos germinativos. O que são os folhetos? São os tipos de tecidos que vão dar origem, que são embrionários, mas que dão origem a todos os tecidos posteriormente. Então, vamos olhar essa imagem aqui. Fecundação, gametas. O que são gametas? Vocês estão aqui? O que são gametas? Eu tô, professora. O que são gametas, então, É onde Bruno, tem você lembra? a fecundação? Acontece a fecundação a partir dos gametas, mas o que são gametas? Vocês lembram? Não sei. Não sabe? Gametas são as células sexuais que fazem a fecundação. Vocês não lembram das células sexuais que fazem a fecundação do ser humano? Lembro, professora, lembro. Quem é? Quem são? Óvulo, o que é isso aqui, ó? Presta atenção aqui, ó. Nessa imagem vocês conseguem saber. É que eu não lembro das... Eu lembro mais ou menos. O zigoto, não é? O zigoto é depois. O depois que fecunda vira zigoto. O zigoto é a primeira célula do desenvolvimento. Então, fecundou, virou zigoto. Só que antes de ser zigoto, ainda não passou por fecundação, eu tenho o óvulo e o espermatozoide. Esses são os gametas. São as células sexuais. O óvulo é uma célula, o espermatozoide é outra célula. O espermatozoide tem origem masculina, óvulo feminina. Quando eles se juntam, quando eles fecundam, aí sim eu tenho o zigoto. Aí, se juntou, passou pelo estágio de fecundação. Então, os gametas aqui, ó, não sei se dá para ver muito bem na imagem, aqui onde eu estou passando o mouse. Tem um espermatozoide e um óvulo. Fecundou. Gameta, quando a gente fala células gaméticas, eu estou falando das células sexuais que podem passar por fecundação e dar origem aí a um novo ser vivo. Aqui tem, depois da fecundação, eu tenho estágios de desenvolvimento embrionário. Esse zigoto, né, que o Gabriel comentou, ele vai ser a primeira célula que tem capacidade de vida para se tornar um ser, vamos pensar um ser humano, um ser humano. Esse zigoto, ele vai começar, uma célula só. Quando funde óvulo e espermatozoide, vira uma célula só com 46 cromossomos. Lembra que o óvulo tem 23, o espermatozoide tem 23, juntou os dois, uma célula de 46, somos dois. Essa célula vai começar a se multiplicar, ela vai passar a se dividir, vai ser um amontoado de célula que eu chamo de mórula. Mórula é o primeiro estágio. Essa mórula vai começar a se diferenciar e vai formar uma cavidade no seu interior. Essa cavidade eu chamo de blástula. E aí, o que eu acabei de falar aqui? Todos passam pelo estágio de blástula durante o desenvolvimento embrionário. O estágio de blástula é esse aqui, tá aqui. Todos passam por isso aqui, mais ou menos. Por quê? Quando chega esse estágio de blástula, que forma uma blastocela. Célula vem de cavidade, né? Então, blástula é o estágio onde tem uma cavidade. As células vão se formando, primeiro um amontoado de célula, depois vai formando uma cavidade, né? Formada de célula também, mas agora tem uma cavidade que vai se afinilando e vai invaginando, que a gente chama, como está acontecendo aqui na gástrula. É um outro estágio, é o nome do estágio embrionário. Não precisa muito decorar esses nomes de estágio embrionário aqui agora, tá? Não tem necessidade, porque não é desenvolvimento embriológico que a gente vai estudar, é animais invertebrados. Só que você entender algumas coisas para entender as características dos seres, dos animais que a gente vai estudar.
Na gástrula, tem a diferenciação dos tecidos. O que as células aqui eram todas iguais, que elas estavam se reproduzindo, elas começam a se diferenciar aqui, por isso mudou de cor aqui. Tem aqui um azul claro, um azul mais escuro e um amarelinho. O ectoderma é um tecido, é um folheto. Na verdade, não chega nem a ser tecido ainda, é um folheto germinativo, que a gente chama, que é o que eu estou falando aqui. Folheto germinativo. O endoderma é outro folheto germinativo. E o mesoderma é outro folheto ainda. Então, são 3 os folhetos germinativos que aparecem durante o desenvolvimento embrionário do ser. Que são tecidos já diferenciados, já diferentes, tem células um pouco diferentes uma da outra, as células vão se diferenciando dependendo de onde ela está. Tem animais que não formam gástrula, ou seja, não chegam nesse estágio aqui, fica nesse estágio aqui de blástula. Por isso que eu falei que característica de reino animal é todos os animais formam blástula. Chega aqui. Quem que não passa daqui? As esponjas. As esponjas do reino porífero, que é o primeiro que a gente vai estudar, são animais. Esponjas são animais. Animais muito mais simples, mas são animais. Por quê? Porque são eucarióticos, são multicelulares, passam pelo estágio de blástula no desenvolvimento embrionário. O que mais que eu não falei? Tem nutrição heterotrófica, não é autotrófica, não faz a fotossíntese. Então, eu posso dizer que eu tenho animais que são diblásticos, tem 2 folhetos só, ectoderma e endoderma. Endo é dentro, ecto é fora. Ectoderma está fora, endoderma está dentro. E eu tenho animais triblásticos, 3 folhetos germinativos. Ectoderma fora, endoderma dentro e mesoderma no meio. Mesoderma vem de meio, derme do meio. Então, mesoderma está no meio. Quais animais chegam até aqui, que são diblásticos? São os quinidários. A gente vai estudar quinidários, mas são, por exemplo, as águas vivas. Algas vivas não, águas vivas. Todos os outros são triblásticos. Então, a grande maioria tem os 3 folhetos germinativos. Ectoderma, mesoderma e endoderma, né? Que a gente vê nessa imagem aqui. Ecto, externamente ao corpo. Aqui são células que estão se desenvolvendo lá no embrião ainda. Mas os folhetos vão se diferenciando, essas células vão se tornando diferentes dependendo de onde elas estão. Ectoderma está mais externo a essa estrutura biológica que está se formando, que eu não posso falar nem que é um corpo ainda. Mesoderma do meio e ectoderma de dentro. Lembrando que um filo forma só 2, mesoderma e endoderma, e outro filo, que são das esponjas, não formam nenhum. Não tem folhetos germinativos, que são as esponjas. Elas param nesse estágio aqui de blástula. Além disso, uma coisa que a gente estuda aqui, tudo isso que a gente vê é para a gente conseguir agrupar os seres vivos, essas características que eu estou citando. Então, diblástico, triblástico, tem 3 folhetos germinativos, tem 2 folhetos germinativos, não tem folheto germinativo, é uma característica, uma semelhança que eu agrupo os indivíduos para colocar ele dentro de um grupo, né? Fui redundante, né, na minha fala, mas tudo bem. Outra característica que a gente analisa para colocar os seres em grupos é as cavidades corporais. Então, muitos seres vivos de animais têm cavidades, né, espaços dentro do corpo preenchido por líquido. Essas cavidades têm 2 tipos. Os celomados, que tem celoma, e os pseudocelomados. Qual que é a diferença dele? A origem do tecido, do folheto, do tecido que foi originado de um folheto germinativo. Calma. O celoma, tem celoma verdadeiro, também é falado, que é uma cavidade interna do corpo que tem líquido, formada por líquido. Ele tem origem mesodérmica. Então, não estou conseguindo voltar. Mesodérmica. Os celomados, cadê o mesoderma? Aqui. Mesoderma, é o do meio aqui. A cavidade é originada a partir desse folheto germinativo, mesoderma. Os pseudocelomados, eles têm um revestimento de mesoderma e endoderma. Então, pseudocelomado são aqueles que têm
é a cavidade interna, que é preenchida por líquido, foram produzidas por quais folhetos? Endoderma, cadê o endoderma aqui? E aqui endoderma. E mesoderma. Então, só tem, isso é pseudocelomado. Celomado é quem tem só do mesoderma, tecido originado a partir do mesoderma apenas. Por que é importante a gente saber isso? Porque isso são algumas das informações que a gente usa para distinguir os grupos e para colocar os seres vivos em grupos. Então, vocês vão ver, a gente vai estudar um grupo qualquer, e uma das características principais sempre vai ser celomado, pseudocelomado, e aí é por isso que a gente tem que começar a entender o que significa isso. Eu sei que talvez seja novidade, mas a gente vai vendo com calma. Bom, outra questão também é em relação à origem e destino das aberturas do tubo digestivo. Os poríferos, que são as esponjas, que é o primeiro que a gente vai estudar, não têm sistema digestivo. É diferente, eles são animais filtradores. A água entra pelas células deles, pelos poros, saem por uma outra estrutura e, ao entrar, eles conseguem absorver partículas de alimento que estão no ambiente. Eles não têm sistema digestivo. Todos os outros têm sistema digestivo, mas tem dois tipos. O sistema digestivo que faz a digestão dos alimentos. Tem o incompleto e o completo. O incompleto só tem uma abertura, a boca. O completo tem boca e tem ânus. Aqui eu não tenho dois canais que vai uma entrar e outro sair o resto daquilo que foi produzido e que não foi utilizado pelo corpo. Quando a gente passa pelo processo de digestão, eu preciso absorver nutrientes daquele alimento. Então, nem tudo, não é o alimento todo que vai formar fezes. Muita coisa é utilizada pelo meu corpo. O que não for é que vai formar as fezes. Tem animais que têm só uma abertura, que é a boca. E tem outros que têm a boca e o ânus. Eu posso dividir esses que estão... Esse resuminho está bem didático. Eu posso dividir aqueles que têm sistema digestório completo em protostômios e deuterostômios. Não sei se vocês já ouviram falar desses nomes, talvez não. Então, a gente vai ver agora. O que são protostomados? Protostomados significa, tem a ver com o blastóporo originando a boca. Para falar isso, eu preciso voltar lá na imagem do desenvolvimento embrionário. Peraí, blastóporo. Tá vendo que quando formou aqui. Então, amontoado de células, fecundação, óvulo espermatozoide, começou a se multiplicar, amontoado de célula, mórula, formou uma cavidade, formou a blastocela, cavidade, blástula, chegou em gástrula. Essa cavidade aqui, ó, uma parte dela, então pensa que eu tenho, sei lá, pensa em uma bacia, e aí parte dessa, a borda, que é o que está representado aqui na cor amarela, começou a invaginar para dentro. Vocês conseguem perceber isso aqui, ó. Começou a invaginar para dentro dessa minha cavidade e foi entrando cada vez mais. Quando isso acontece, forma uma estrutura aqui, uma abertura aqui, ó, uma outra abertura aqui, chamada blastóporo. Nos animais protostomados, essa primeira abertura que surgiu no corpo do ser vivo, que está se formando ainda, dá origem à boca. No que eu chamo de deuterostomados, essa primeira abertura do blastóporo, que foi formada no desenvolvimento embrionário, dá origem ao ânus. Então, em alguns seres, primeiro origina a boca, em outros seres que têm boca e ânus. Primeiro origina a boca, em outros seres origina o ânus. É essa a diferença entre proto e deuterostomados. Deixa eu voltar aqui. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês estão entendendo? Sim. Sim mesmo? Sim. Tá. É que é muito ruim não ver a cara de vocês, para saber, pelo menos ver, se vocês não falam, pelo menos as expressões faciais falam muito. E eu não tô vendo isso, né? Infelizmente. Mas tudo bem. Tá, então, protostomados ou protostômios, é a mesma coisa. O blastóporo, que é aquela primeira cavidade que que originou um orifício, dá origem à boca. Deuterostomados dá origem ao ânus. Essa é uma das características.
Então, não é simplesmente, tem asa, não tem asa. Tem flor, não tem flor. Não é só isso que a gente utiliza para agrupar os seres vivos. Nos animais aqui, né? No caso, flor não vai ter mesmo, mas no caso dos animais aqui. Então, tem várias características que a gente precisa analisar. Outra delas é a simetria. O que é simetria? Simetria, um corpo ele vai ter simetria, né? Pensando em um organismo vivo, se ele foi cortado em um plano imaginário, né? Ninguém vai sair cortando, mas um plano imaginário que vai passar pelo centro desse ser vivo e vai gerar duas metades iguais. Isso é simetria, os dois lados são iguais. Só que dentro da simetria eu tenho dois tipos de simetria, radial e bilateral. A radial são, por exemplo, quando eu tenho um ser vivo que tem, se eu cortar, independente do plano que eu cortar esse ser vivo, eu vou conseguir vou conseguir sempre metades iguais. Então, um animal que tem uma circunferência, por exemplo, se eu cortar essa circunferência, não, vamos pegar aqui. Vamos supor que tem um animal que tem uma circunferência, ele é assim, uma bolacha do mar, por exemplo. Se eu corto assim, eu consigo duas metades iguais. Se eu corto assim, eu consigo duas metades iguais. Se eu corto na diagonal, eu também consigo duas metades iguais. Isso é uma simetria radial. Está representado aqui, ó, nesse esquema aqui. As estrelas do mar são assim também. Alguns poríferos, que são as esponjas, mas nem todos. Aqui está representando uma esponja, mas nem todos os poríferos. Independente do plano de corte que eu fizer, eu tenho duas metades iguais. Equinodermas adultos também, que são ouriços do mar, pepino do mar, estrela do mar, tudo isso é equinoderma, que a gente vai estudar ainda, tudo isso é equinoderma, e se eu dependente do plano de corte que eu faço, eu consigo duas metades iguais. Simetria bilateral. Bilateral, não. Bilateral, por exemplo, nós temos simetria bilateral. Bilateral vem de dois, né? O que é isso? Eu tenho apenas um plano de corte que me originam essas duas metades iguais. Por exemplo, se eu cortar assim, eu tenho duas metades iguais. Agora, se eu fizer outros tipos de corte, eu não vou ter duas metades iguais. Minhas metades vão ficar diferentes. É assim nos seres humanos e na maioria dos outros seres vivos. Aqui, ó, esse serzinho que tá aqui cortadinho, daí que tem gente entrando. Esse ser vivo que está aqui cortadinho é uma planária. Ela é do reino animal, filo dos plateumintos. A gente vai estudar ainda a planária. Ela tem simetria bilateral. Só assim, cortando ao meio, né, ela, longitudinalmente, é que eu tenho duas metades iguais. Se eu cortar aqui, eu não tenho duas metades iguais, né? Então, se eu cortar assim na diagonal, eu também não vou ter duas metades iguais. Mesma coisa a gente, mesma coisa a maioria dos seres vivos. Então, em relação à simetria, eu também consigo classificar os seres vivos em radial ou bilateral. Os animais, no caso, que é o que a gente está falando. Tá, então, vamos falar um pouco dos poríferos ainda nessa aula de hoje. Poríferos são o primeiro grupo aí. Eles são mais simples. Os poríferos, a gente tem os 9 filos, que eu já comentei, mas a gente vai estudar cada um desses filos agora. Aquilo que a gente viu até então eram as características gerais e os tipos de classificação que eu tenho de seres vivos. Os poríferos são as esponjas. Então, esponja é animal, reino animal. Não é vegetal, não é, enfim. Sei lá o que pode ser que as pessoas pensam que esponjas sejam, mas é animal, apesar de não parecer, tem algumas outras características. Até porque eles são animais sésseis, né, que a gente fala, que eles não têm vida livre, porque eles têm que ficar fixados num substrato, por exemplo, numa rocha, e lá eles ficam, eles não têm movimentação, como muitos animais que a gente está acostumado a ver, né? São aquáticos, todos são aquáticos, e vão se alimentar a partir de partículas em suspensão na água. Partículas que estão suspensas, partículas de alimentos que estão suspensas, nutrientes que estão lá na água. Eles são, então, filtradores. Isso é o mais importante de esponja que a gente precisa saber, é isso. São animais filtradores. Eles filtram a água. Então, a partir do corpo de uma esponja que está aqui, a água penetra nas esponjas pelos poros que ela possui, né? Poro, por toda a extensão do seu corpo.
vai entrar na parede corporal, vai acontecer coisas ali, e ela vai filtrar, ela vai reter, vai guardar, pegar para si aquilo que é nutriente, alimento, e vai liberar a água pelo ósculo. O que é ósculo? É essa abertura que tem em cima aqui no canto, na parte superior da esponja. As esponjas elas têm formatos diversos. Nem todas são com esse formato aqui. Tem algumas, inclusive, que têm a simetria radial, mas ela não é a maioria, não. São só alguns. Elas têm, para fazer tudo isso, essa filtração, elas precisam ter células específicas, células especializadas, como os pinacócito, o porócito, a espícula, o amebócito e o coanócito. Esses nomes diferentes aqui que apareceram são células do grupo dos poríferos, que são as esponjas. Pinacócito, o que é essa célula pinacócito? Ela tem mais ou menos essa aparência aqui. Claro que eu não consigo ver a olho nu, porque é uma célula. Eu consigo ver só com o auxílio do microscópio. Então, se eu pegar o tecido da esponja, fazer os processos que eu devo fazer para utilizar o material biológico, eu coloco no microscópio, eu consigo visualizar algo parecido com isso. Porque isso aqui também não deixa de ser um desenho, né? O pinacócito, ele reveste a esponja, o corpo da esponja, na parte mais externa. O porócito, o próprio nome já fala, é mais fácil. Ele tem um poro, uma abertura, que é por onde a água entra no corpo da esponja. Até eu tô com tudo na cabeça. No corpo da esponja. A espícula é uma estrutura parecida com isso aqui, né, que tá aqui, mas ela dá sustentação. A espícula é o que faz com que a esponja consiga ficar paradinha, séssil e com uma séssil porque ela se sustenta num substrato, né, em cima de algo. Ela precisa de uma estrutura de sustentação e lá ela fica sustentada a partir, principalmente dessa célula aí da espícula que dá sustentação esquelética para ela. Funciona como se fosse o esqueleto dela. O amebócito é uma célula, essa daqui, que completa a digestão, que faz a digestão para ela. Então, a água entra pelo porócito, que tem um poro, uma abertura. É a forma como penetra na esponja, então, a água. O amebócito, uma outra célula, então aqui ó, tem até uma ordenzinha, se vocês forem ver bem. Então, aqui ó, tá o pinacócito, tá aqui externamente. Aí eu tenho aqui alguns porócitos, tem dois aqui. É por aqui que a água entra. É o amebócito, que está aqui, ó, amebócito, que vai fazer a digestão. A água entrou, só que não é preciso retirar os nutrientes que estão ali. Quem vai fazer isso? O amebócito, que está aqui na parte mais interna do corpo da esponja. E, por fim, eu tenho o coanócito. O coanócito é uma célula flagelada. Vocês lembram o que é flagelo? Não. Aquele rabinho, entre aspas, que fica atrás de alguma coisa para fazer ele se locomover. Isso. Mais ou menos isso. É uma cauda, digamos assim, que algumas células têm e tem a ver com movimento, tem a ver com movimentação. Tem a ver com movimentação, por exemplo, espermatozoide. Espermatozoide é a célula clássica que todo mundo lembra quando pensa em flagelo. Mas não só espermatozoide tem flagelo. Flagelo é aquela cauda que tem ao final da célula e que auxilia na locomoção. No caso do espermatozoide, para ele chegar no óvulo, que o óvulo vai estar lá dependendo da espécie, né? Nem vou falar onde vai estar, porque vai depender do tipo de espécie. No caso do ser humano, está nas trompas, mas, enfim, existem vários seres vivos. Mas existem outros seres que também têm células flageladas. Existem bactérias flageladas, existem protozoários flagelados. Flagelo geralmente vai ter a ver com movimentação. Mas por que tem uma célula flagelada na minha esponja? Porque esse flagelo, olha o flagelo aqui. Esse flagelo, então, o coanócito, ele está bem na parte interna do corpo da minha esponja. Esse flagelo, ele vai ser responsável pela movimentação da água. Então, ele movimenta, ao ele se movimentar, esse flagelo se movimentar, ele faz com que a água se movimente, a água que está ali dentro,
E isso faz parte da digestão. Isso vai levar depois a água a sair pelo ósculo.